Por Trás da Letra, o programa que revela tudo que está escrito na cabeça do autor. Por Danilo Martiri. Muito bem-vindos a mais um Por Trás da Letra, o programa que revela tudo o que está escrito na cabeça do autor. E hoje eu trago para vocês um artista que é, como dizer assim, no mínimo grandioso, né? Apoteótico nas suas músicas. Hugo Rioli, esse cara aqui que eu tive o prazer de conhecer e de gostar da música. Então, a gente vai... eu estou muito curioso mesmo para descobrir tudo que está escrito na cabeça aí desse grande autor lá do estado de Pernambuco, diretamente aqui para o programa. Hugo, bem-vindo. Boa noite, Danilo. Muito obrigado aí pelo convite, cara. Tô muito feliz, né? Muito honrado em estar aqui para uma ação tão nobre que é a união da música com a ideia, né? Então, nunca tem como sair coisas que não sejam incríveis, né? Da reflexão sobre essa união simbiótica aí. É lindo. Pô, muito obrigado. Legal. Pô, isso com certeza quando a gente escreve a letra, a gente está falando, tá pondo um pouquinho da gente mesmo, né? No papel, né? E apesar de estar para o mundo, né? E o mundo às vezes lê e interpreta de cada um à sua maneira, né? Mas eu quero falar da sua maneira. Da minha. Mas me conta aí, Hugo, vamos começar falando um pouquinho de você, da sua trajetória, né? Até esse momento aqui hoje, né? Me conta um pouquinho de você. Show de bola. Bem, sou de Candeias, não é? Candeias é um bairro de uma cidade vizinha do Recife. Pernambuco, Recife, né? Certo. E aí do lado de Recife, indo para o sul, tem uma cidade chamada Jaboatão dos Guararapes. Então eu cresci tendo contato com o Oceano Atlântico, né? Então é diferente porque eu vim de uma família que cresceu no sertão de Pernambuco. E é diferente, as pessoas pensam diferente, né? Eu acredito que o ambiente em que você vive e cresce, ele influencia muito na maneira como você se relaciona com a natureza e com as pessoas ao seu redor. Eu acredito muito nisso. Eu também, com né? certeza. E aí, eu, né, enquanto adolescente e criança, terminei me conectando com pessoas que também eram leves, era aquela coisa mais preguiçosa, mais contemplativa, e na música. E aí a gente fez o nosso círculo, né, de amizade ali, e foi na Ômega, né? A minha primeira banda, cara, com 15 anos de idade. Você perguntou da minha história, eu consigo sintetizar muito ela, porque tudo tem uma importância aí. E aí foi interessante que com 15 anos de idade, eu compus a minha primeira música. Legal. Né? E aí eu trouxe uma bagagem muito estranha. Eu escutava muito Oswaldo Montenegro, principalmente aquele disco que ele gravou, músicas de Chico Buarque, né, com Sérgio Chiavazzoli, que é ele e o Sérgio no violão de aço, violão de 12 cordas, um negócio absurdo, virtuosismo, um negócio impressionante, parece Luca Turilli ali, arpejos, negócio sensacional. E aí era na MPB, né, cara? E aí, na mesma época, eu escutava o Queen, Bohemian Rhapsody, Innuendo, né, com aquele violãozão. E aí eu vou compor. Eu já estava tirando as coisinhas, eu já tocava um violãozinho, e a primeira música que eu compus, ela tinha quase 7 minutos, cara. É um negócio assim muito engraçado, porque fazendo esse olhar para como eu comecei, quem eu fui, quem eu era, quando eu comecei a compor, e quem eu sou hoje, é interessante que muitas coisas se mantêm. Eu acabei de lançar Vazio, que tem 7 minutos e 24 segundos. E aí parece que o negócio tá intrínseco, né? Desde sempre, a minha primeira música tem mais de 6. É interessante. E aí, por que isso? Eu não sei. Eu gosto muito de Bohemian Rhapsody, é uma música que eu, quanto criança, enlouqueci quando eu escutei pela primeira vez. E para mim ela tinha 10 minutos, cara. Demorou anos para eu poder descobrir que ela tem 5 e alguma coisa assim. Ela não é uma música, mas ela é grandiosa, ela é aquela grandiosa, coisa tão que parece que você é levado para
para um universo paralelo ali que você tem uma percepção diferente do tempo, né? E você termina achando que ela dura mais. Cá E pra aí eu tenho essa nós, coisa mesmo. cá pra nós, acho que se fosse dependesse deles, eu acho que tinha uns 15 minutos, né? Do jeito que eles É eram verdade, eu não experimentais. duvido. Eu não duvido, eu não duvido. E é 15 minutos de coisa boa, né? Coisa Essa é a boa, né? É. Aí é isso, cara. E aí, desde que eu comecei a compor músicas grandes e com muita influência de violão, né? O Certo. meu herói é Oswaldo Montenegro, por causa desse disco, foi por causa dele, desse disco que eu comecei a querer aprender a tocar violão, né? Então, Legal. assim, é a minha inspiração, foi o cara. Pô, legal. E aí, enquanto isso, eu escutava muito Rhapsody, Power of the Dragon Flame, a última Uhum. música, Gargoyles, Angels of Darkness. 19 minutos, e aí eu escutava aquilo, eu me entregava com a naturalidade e uma totalidade tão grande que parece que é gostoso, tipo uma música grande. O que é uma música grande para tu? Tu gosta de alguma música grande assim, e que ela te envolve de uma maneira que tu mesmo, se fosse menor, estragava, velho. Tem que ser isso tudo mesmo. Não, eu acho que a música ela tem assim, ela tem o tamanho necessário. Se a gente desprender dessa coisa de radio edit, né? A gente consegue se expressar, né? Tipo, e aí o pessoal já taxa como progressivo, né? É, Mas, é. mas tem músicas. Agora não me vem. Você falou da Bohemian Rhapsody, mas que não é comprida. Eu também achava que era mais comprida, mas enfim. Tem músicas que. Eu vi, por exemplo, Dream Theater, né? Vamos citar aqui. Enfim, a música conta uma história, né? Ela mesma, né? Eu gosto muito da banda, então, assim. é, Somos dois. então, até vi aqui né, na sua história que você misturou tudo, né? MPB com Dream Theater, é uma coisa. Tá dentro, eu Tá escuto dentro. demais. Oxi, não tem como, pô. Pain of Salvation, para quem escuta o Remedy Lane lá, de 2002, é, É, consegue encontrar algumas coisas, aquela melancolia exagerada de Undertow. sim, Você sente o coração rasgando. sim, Então, sim. esse sentimento vem, naturalmente, como eu pego o violão e toco, quando eu for tocar algo, dependendo de como eu esteja me sentindo, aquilo vai. É, Né? É um ciclo, né? Essa coisa da inspiração, você vê como o Sepultura influencia o Gojira. Mas o é, Gojira não está nem perto de ser o Sepultura. E aqui a gente está falando de quem é melhor, está falando é, de som, não é? Mas você consegue encontrar, mas você vê que aquilo não mexe com a identidade, né? é. E a Interessante. música, Sempre vai para esse lado. uma música longa, eu acho que ela até meio que força você a ouvir a música diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Hoje é tudo muito rápido, tudo muito, né? Tá, 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 né? Você tem. E aí você acaba é, sendo obrigado a parar, né? Ouvir mesmo toda a história que os instrumentos estão falando, estão contando, né? Que quando tem Isso. vocalista, o que o vocalista está falando, né? Então, eu acho bem bacana. Te exige, né? Exige da pessoa uma atenção auditiva, né? Uma coisa, É uma meditação, uma né? meditação, bem, bem bom. Vamos Né? falar, uma É tudo isso aí meditação. que tu falou. É um foco onde você se conecta com aquilo, né? É. E aí quem se relaciona com a música dessa maneira, né? Conversa sobre música de uma maneira diferente, Não tenha dúvida, né? não tenha dúvida. E tua música traz isso, viu? Traz muita emoção, assim, poesia. É uma coisa que vai cativando a gente a cada, sabe? Nós vamos chegar, vou mostrar a música aqui no programa, vocês vão ver do que nós estamos falando aqui. Mas, Hugo, me conta, bom, sobre o processo de lançamento, assim, né? Quem é que produziu a música? Antes disso, peraí. A música, ela é um single, né? Ou ela ou tá dentro de um EP? Me conta um pouquinho da música, assim, enquanto Pronto. lançamento aí. Show de bola. Depois que eu entrei no Ômega, eu passei pelo Vectros, saí e criei minha banda própria, que foi a Morse. Com a Morse, Tá, eu lancei um EP de 6 músicas que está no Spotify, está em todas as plataformas. O legal. nome do EP é Reversão. Foi em 2010. De 2010 até 2020, fiquei parado, cara. Então, assim, eu saí da cena autoral, eu fui pai, e aí era um sonho meu e eu mergulhei completamente nisso. E aí eu Bacana. voltei o ano passado, cara, na pandemia. Então,
eu voltei a convite de Pablo Romeu, que é quem está produzindo até agora comigo aí, produziu os 4 singles e está produzindo o disco que eu estou gravando agora, né? E aí Legal. foi um convite dele, escutou uma música que eu tinha gravado, que está lá no meu canal, Gargalhadas Amoladas, que é uma bossa nova, assim, tem uma baixaria de chorinho, assim, é muito diferente de tudo que vocês escutaram até agora, caso Pô, seja apenas o que está nas plataformas de streaming ali, né? Então é realmente outra coisa. Lá também tem Perseverança, que é uma música que está no disco, que eu não lancei como single ainda. Então, assim, tem algumas coisas que eu comecei a me movimentar de 2019 para 2020 e que eu não estava com aquela visão de uma visão maior. Eu estava voltando. tá. Eu voltei. E aí, agora que eu lancei esses 4 singles, opa, tô de volta. Tá de volta. Tá ligado? Foram 10 anos parado. Então, assim, eu não parei de compor, tenho música na gaveta para 3 discos aí. E, Legal, a assim gente como não para, você né? também é compositor, você sabe que tem muitas delas que nunca vão ser usadas, porque também Sim, você não para de compor e tem coisa que você compõe na hora que você quer trabalhar com isso agora. Então, a não gente não vive para, só né? das canções do passado. Legal. Então ela é o teu quarto single. Vazio é o 4º single, Fazer cara. o quarto single. Começou com O Que Não É Amor, né? Foi no Aham. início de 2020. Aí depois eu participei do FENAC, né? Mandei, eu e Pablo, a gente se juntou, produziu a música, mandou para o Festival Nacional da Canção, foi Devota. E aí Devota, ela tem algo muito trovador ali, trazendo um pouco do Elomar, né? Do Xangai, aquela coisa meio cancioneira, uma coisa mais renascentista, uma coisa, né, diferente. E aí depois veio Inevitável, né? Tudo É, isso em 2020 e só canção nova. É que legal. interessante porque eu não estou voltando, continuando de onde eu parei. Eu reiniciei, Você reiniciou, tá? E entende? houve um progresso nessa reinicialização, assim, você já tinha essa ideia de misturar sonoridades, enfim, vamos colocar MPB, né, heavy metal, isso já fazia parte daquela época ali, ou você começou a misturar mais agora, né? Sei lá, teve uma evolução aí? Eu tenho um show completo de 28 minutos no YouTube em 2010. Essa é a maior prova aí, a maior Porque... resposta que eu posso dar. Tá, O que eu perfeito. fazia já, aquilo já fazia. Então, sempre teve, cara. É isso Joia. aí. Então, assim, o que você encontrava na minha música de 10, 15 anos atrás, você encontra hoje, obviamente com um certo grau de É, maturidade natural que a gente isso adquire enquanto pessoa, Na verdade, eu né? quis perguntar isso aí, na verdade, né? Se hoje a tua composição é mais madura, né? Do que há 10 anos atrás, Eu né? acredito que sim. É, Sim. tem, Principalmente letra. Principalmente. nós vamos Óbvio chegar lá, também. nós É vamos chegar óbvio lá. também, né? Show de bola. E quem são os músicos que participam? Teve alguma participação especial dessa música especificamente aí? Vazio? É interessante. Todas as participações em todas as músicas, para mim, estão sendo muito especiais, porque eu estou fazendo parcerias com pessoas que eu nunca toquei antes, cara. Pô, Depois de legal. eu ter passado 10 anos parado, eu saí desse formato de banda. Eu tinha banda. Era minha, as canções eram minhas, né? Mas Aham, era uma banda. Eram os 5 ali, os mesmos 5. sim. Quando eu voltei como um compositor solo. Então, eu voltei com o Pablo e a gente foi, quem é que pode gravar bateria? Quem é que pode? Então, a gente foi montando o projeto e cada música a gente, poxa, chamava um amigo, chamava uma pessoa assim, né? A gente foi utilizando o nosso ciclo de grandes amigos talentosos, digamos Pô, que assim, legal. Isso né? É, é uma foi forma uma coisa muito. desculpa, é uma forma de unir todo mundo, né? Pois é, cara, foi tão gostoso isso. Eu conheci pessoas nesse processo que eu nunca tinha tocado antes e tinha consumido a música dele, por exemplo. Eu já tinha ouvido o trabalho dele, mas a gente nunca tinha se conhecido, do nada a gente Olha que estava legal. tocando. E ter sido sempre muito legal é o que é mais legal disso, né? Então foi assim, uma comunhão de contatos que foi especial, assim, de todas as maneiras. Tem algum, assim, eu posso citar uma pessoa, que é o Lucas Mello, o tenor, não é? Que gravou Inevitável. Eu ficava bestalhado acompanhando o cara no Instagram, assim, e o cara é professor de canto daqui de Recife. Eu não Olha, conheço o cara. Pablo Romeu, lembra do cara?
da Federal, porque eles estudaram música na Universidade Federal daqui de Pernambuco juntos, porém os instrumentos eram separados, e aí tipo, eles se viam, mas né, eram distantes. E aí, do nada, a gente tá gravando todo mundo, e o cara é um monstro. Nossa, que legal, tem outro cara, meu Deus do céu. Então, assim, ele ter aceitado o convite, para mim, foi uma coisa muito gratificante. Foi muito especial. E, para mim, por mim, assim, na minha opinião, ele elevou a música num nível que não chegaria se ele não tivesse participado. Poxa, que legal. E a pandemia ajudou, então? Ajudou um pouquinho essa Sim. aproximação? Sim, com certeza, exatamente. Foi interessante porque a gente teve que conversar com pessoas que estavam dispostas e tinham condições de fazer as coisas remotamente. Pô, Então, olha só. também tem isso, né? Legal. Teve algum fato pitoresco aí, ou curioso nesse processo todo aí, que você pode contar para os nossos ouvintes aqui? Meu Deus do céu, eu prefiro falar de mim, né? Para não pegar ninguém. Poxa, sacanagem. A gente sabe, ou até mesmo, vamos colocar assim de uma outra forma, né? A gente sabe que não é muito fácil ser artista independente, né? Então, a gente às vezes passa uns perrengues assim, né? Para poder gravar, né? Recebe uns nãos, né? Como é que foi esse processo para você? Isso, claro. É aquela coisa, eu estou voltando e, como todo artista independente, com a cara e a coragem, né? Tentando fazer de tudo para continuar acontecendo, fazendo, e é 90% amor, né? 99% amor. É algo bem exageradamente, uma porcentagem bem avacalhada, né, de amor na história, porque é isso, né? E sim, eu tive que cancelar a gravação do baterista que eu estava querendo gravar, né, porque eu não tinha condições ali no momento de chegar junto com a grana. Então, tive adiamento de lançamento para... É aquela coisa, cara, tem muitas formas de pensar, né? E eu não me sentia à vontade em estar fechando coisas de uma maneira que eu não podia estar junto como eu gostaria de estar. Então, eu preferia adiar, né? Do que ter alguém ali, de que eu estava... Enfim, né? Eu queria que tudo fosse confortável para todo mundo o tempo inteiro. Essa é a máxima do projeto, né? Então, assim, inclusive esse é um dos motivos pelo qual eu estou adiando o lançamento do disco. Eu estava planejando lançar ele para outubro, mas aí o pessoal está muito ocupado, não faz sentido estar... eu não me imagino nunca com um chicote. Bora, galera, bora ao prazo. Fazendo arte, nunca que isso dá certo. Né? Tem que... Tá à vontade. E tem que costurar, né? Todas essas adversidades, enfim, né? E quando a gente faz uma música, é um filho nosso que nasce, né? Tem que nascer direitinho, né? A gente quer que nasça... Poxa, com saúde, né? Fazer o pré-natal tudo certinho ali, pô. E para tudo que é necessário, assistir o parto ali, velho. Assistir, registrar tudo certinho, tá presente todas as maneiras, exatamente, né? Deixar assim da boca, deixar passar sem dar atenção. Não sei. Tem gente que faz isso também, e eu acho que não nos cabe julgar, porque a realidade de cada um no momento dita o caminho que a gente vai seguir. Então, quem é a gente para julgar, né, como as pessoas reagem? Mas, assim, é a forma como eu me sinto à vontade de trabalhar, porque arte, né? Então, qualquer composição, qualquer coisa, eu acredito que qualquer episódio que você vai gravar, se você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa antes e ficar cancelando, cancelando e refazendo, você se cobra fazendo uma qualidade que é o mínimo para você. Vai chegar sempre alguém de fora e dizer que você ou se cobra muito ou se cobra pouco. Mas a gente não pode esquecer do nosso próprio filtro, né? Claro, e assim, ser um artista solo, de certa forma, você é responsável pelo que vai sair, né? Você tem que dirigir o projeto, né? Não dá para deixar na mão de outra pessoa, por mais que você tenha... Bom, então, bora lá ouvir sua música, Vazio. Sem mais delongas, então, vamos ouvir essa grande composição aí. Dos sonhos joviais, não chego a me lembrar dos passeios astrais. Hoje escolho duvidar.
astrais. Hoje escolho duvidar. Conquistei alguns diplomas, mas meu peito ainda dói. Cada glória Então, estamos de volta depois dessa música apoteótica, que fala também de um tema muito interessante que eu estou muito curioso mesmo para falar com você, Hugo, sobre, né, vazio, né? O que essa letra fala, o que ela diz para nós? Conta aí. É sempre muito denso, né, conversar sobre essa letra, porque ela traz algumas realidades, não é? Não necessariamente é um personagem único, não é? Então, cada trecho, cada estrofe traz uma situação que a gente, se nós não já passamos por isso, conhecemos pessoas muito próximas que o passam ou já passaram, né? E é aquele lance de você se esquecer da sua essência, de você, dos seus próprios desejos, de quem você é, não é? Dos seus próprios valores. E viver sobre e a partir das indicações dos outros, do que deve ser. Né? É aquela coisa de quase um Maria vai com as outras, ou Master of Puppets, algo nessa linha. Não é? E a gente sabe que às vezes acontece. Às vezes acontece dentro de casa, o pai e a mãe não permitindo que a criança seja um indivíduo, não é? Querendo que ela seja uma continuação de algo que ele lombra na cabeça lá, e que o filho é ele, uma extensão dele, é uma continuação dele, como se fosse uma forma dele se manter imortal através do filho, reproduzindo seus próprios valores, né? E seus pensamentos, e enfim. E aí o sofrimento de quem é o filho, né? Ou o sofrimento de toda aquela pessoa que se desvale de si para poder satisfazer uma expectativa alheia. Isso é bem profundo, é bem interessante a temática. Você fala aqui dos sonhos joviais, né? Não chego a me lembrar, né? Dos sonhos joviais não chego a me lembrar, dos passeios astrais. Hoje escolho duvidar. Isso, das crenças de antes, não é? Aí já é uma crítica um pouco mais delicada, né? Eu conheço pessoas que experienciaram coisas espiritualmente falando, e que por motivos desacreditam depois de tempo. Então, você vivencia, você sabe que aquilo é verdade. E dos sonhos joviais, né? E aí dos passeios astrais, hoje escolha duvidar, uma escolha dele. Porque ele sabe o que ele viveu. Não é? Então ele escolhe viver uma outra realidade. Né? É quase
a partir de agora eu vou fazer um teatro. Vou fingir que isso nunca aconteceu. A gente sabe que acontece algumas coisas, alguns traumas, que essa é uma saída, né? E aí é um assunto mais pesado ainda, Sim, sim. né? Mas a negação do que se era, né? Às vezes por uma grande vergonha de ter feito algo, né? Assim, é um tema muito pesado. E a gente sabe que às vezes a gente, por mais dentro disso que a gente tenha se colocado, às vezes vem a vontade de voltar a ser o que éramos, o que queríamos ser, né? É aquela, eu falo dos sonhos joviais, aquele plano de vida que a gente cria durante a juventude, é uma coisa muito pura. É verdade. É aquela coisa da adolescência, ainda tem resquícios da infância. Hoje estamos corrompidos. Naquela época, a gente era muito mais apaixonado. Sem dúvida. Então, os sonhos que nascem desse momento apaixonado ficam dentro. Não importa o quão a gente chega a se desvaler de si no futuro por algo, mas tem uma hora que o peito ele bate. E aí a gente, oh meu Deus do céu, né? E como é gostoso a gente se realinhar com essa parte boa da gente, né? Se reconectar com a gente, se redescobrir, né? Voltar a trilhar o caminho mais verdadeiro de si, né? Depois dessa interrupção externa. E aí a capa traz muito isso também, cara. A capa tem uma energia, né? Por trás. Né? A capa do single, puro. né? A capa do single. Legal, vamos mostrar aqui. Isso da influência, né? A influência do externo. E você, em vez de olhar para si, ele tá dando mais atenção que vem de fora. E acaba se valorizando, né? E é assim que a gente encontra o vazio. Nossa, que interessante. Porque é quando a gente para de olhar pra gente, né? Olhar pra fora o tempo inteiro, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? E aí a música se desenvolve. E você procurou fazer essa letra com base em alguma experiência que você viveu? Ou se foi um assunto mais abrangente, assim, né? Te veio a ideia de falar sobre o vazio, enfim, de uma forma mais geral. Generalizada, né? Vamos assim. Entendi. Olha eu perguntando. Os dois, eu acredito que tudo nasce de dentro da gente de acordo com ou algo que a gente já viveu ou algo que a gente acha que é assim que acontece. Eu tenho essa viagem. E eu posso, inclusive, me contradizer amanhã sobre isso. Porque discutir sobre o motivo da criação é uma coisa que é volátil. Claro. Né? E aí, mas Vazio, eu comecei a escrever imaginando quem eu seria se eu não estivesse fazendo o que eu estava fazendo. Olha que interessante. Tá. Eu comecei com isso. Uhum. E aí eu fui pescando situações que eu presenciei que eu julgo serem nessa vibe. Uhum. E aí eu saí trazendo esses elementos de observações, né? Das observações que eu tive ao longo da vida, não necessariamente é tudo agora, mas caramba, aquilo já aconteceu com fulano e era isso, né? E olha aonde bateu, e aquela pessoa que chegou nisso, mas depois voltou e hoje está numa plenitude, você sente paz estando junto dele. Então, sim, foram várias experiências, né, que eu fui me conectando com elas e criando ali aquele cenário para discutir sobre isso, sobre o impacto em nós mesmos de nos desvaler de si. Essa é a ideia. E me conta aqui, para dormir um Rivotril, essa é a solução? Isso, pois é, né, cara? Quantas e quantas pessoas não tomam isso para poder dormir porque a cabeça não para, né? É verdade. Por que a cabeça não para? Aí a gente entra naquela conversa sobre ansiedade, que eu nem vou falar muito porque eu não sou especialista, mas que eu convivo. Eu acho que todos nós convivemos a doença do hoje século, de alguma maneira. Sim. Né? Então, a gente sabe, a gente vê os impactos, a gente vê, a gente tem que se adaptar, inclusive, a como a outra pessoa precisa que nós sejamos para que ela não afunde. E aí está no amor próximo, né? Óbvio que a gente sabe que determinadas posturas vão afundar tal pessoa, a gente não faz. Pelo menos isso é humanamente esperado, né? Então,
a gente termina tendo que entender para não fazer besteira. Interessante. Você é professor, eu sou professor, a gente tem que saber lidar, porque a gente lida com o outro, não Sim. é? Se a gente agir sem manejo, a gente pode catalisar algo. E a gente não quer isso, né? É o outro, né? A A gente gente quer precisa, a que gente tudo dê certo, né? precisa desenvolver a empatia, né? Que é também se colocar no lugar do outro, né? É, Exato. Né? bacana. A tua letra ela fala muito de coisas, deixar coisas, né? Enfim, desfazer do que é amado, do que se ama, né? Dos diplomas que você conquistou, enfim, deixaram hematomas, né? Exato, exato. Né? Conhecemos também pessoas que estão aí numa carreira profissional financeiramente ótima, mas que está ali sentindo uma falta de estar vivendo algo absurdo. Então, né, é isso. É porque eu acredito que a nossa sociedade ela está muito troncha, cara. A desvalorização da arte dentro de casa é uma coisa nociva, não tem como isso dar certo. A gente tem que trazer a arte para dentro de casa e fazer nossas crianças crescerem com a arte, porque isso é o que melhor combate essas coisas. E aí faz com que estude, vestibular, carreira. Isso é externo. E o interno? E o interno é... Poxa, e fica vazio no interno, né? Porque quando você vê, você teve uma vida... Profissionais bem-sucedidos, sim. desajustados. Desajustados. E muito comum isso. Interessante você trazer isso, até a sensibilidade de colocar essa questão nessa letra, né? A gente percebe que realmente você captou vários... Isso, vários pontos. Né? Porque são várias coisas que podem levar a gente a viver e um vazio dentro da gente, né? Eu não estou falando de um vazio apoteótico, exagerado, que nos leva a um fim, sim, né? Sim. Eu estou falando de vazios, sim. de coisas que acontecem na vida, dos nossos pais, irmãos, filhos, esposas, maridos, primos, tias, amigos, chefes, colegas de trabalho, toda pessoa, né? Sempre tem um momento ali. Não, e até para colocar para quem está assistindo, para quem está ouvindo, que o artista, quando está escrevendo, ele é uma antena, né? Você abre essas... Né? Começa a captar, disso. Né? É isso aí. Captar novamente tudo que ele viveu com o externo, né? Com as pessoas, né? As vivências, né? As vivências. É isso aí. Através do artista, no caso você, né? Você coloca toda essa temática, né, para fora. Tem muita gente que vai ler aqui e vai se identificar, né? Como a gente acabou de dizer, né? Puxa, com trabalhei certeza. A vida inteira, né? Conquistei tantas coisas, mas meu peito ainda dói. Eu queria estar Por que eu parei de surfar? Digamos assim, vamos dar um exemplo. Por que eu parei de surfar? Eu não podia estar andando de skate agora. Né? Meu irmão ia aquela bike que agora eu podia pegar e ir para aquela praia. São coisas pequenas. A gente tá falando em seguir uma carreira de Beyoncé, tá ligado, né? São coisas pequenas. A gente, às vezes, se esquece, e cada vez mais, felizmente, de se conectar com ações, com atitudes, com vivências que nos recarrega de uma forma tão positiva, né? Então é um esporte, se encontrar com um amigo para escutar um lançamento de uma banda nova, né? Alguma coisa assim, né? São coisas pequenas. Assistir um filme, não sei, cada um tem seu prazer, né? Mas vem interessante se revisitar isso. E aí vem uma coisa que eu ia te perguntar, né? Se a música traz alguma mensagem, né? Eu acho que você começou a tocar nesse assunto. Qual a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas com essa letra, com essa música, né? É de nunca esquecer da sua intuição. Bacana. A gente deixa de dar valor ao que a gente sente. A gente às vezes racionaliza algo que está claramente decidido. A gente fala com a gente e a gente se cala e ouve algo que, né? Sim. Às vezes a gente sabe até que vai dar errado, né? Então é escutar o coração. Se aquilo está te fazendo mal, por que a gente vai nutrir e alimentar algo que está fazendo mal para a gente? O que a gente vai ganhar com isso? É o sacrifício. Vai sacrificar a tua vida.
Não, mas eu não vou morrer. Tá, mas tu vai estar morrendo, porque tu não vai estar vivendo a vida da melhor forma que tu pode viver. E conscientemente, que é quando é mais grave. Sim. Não é? É nunca deixar de se ouvir, de se respeitar. Não é? Não abaixar a cabeça e deixar que as pessoas ultrapassem os limites que você acredita que é ali. Não, mas o outro merece, pelo outro não. A pessoa que mais importa para você é você. Isso não é egoísmo, isso não é egocentrismo. Tem que ser assim. Se a gente admite a possibilidade da gente ser violentado de alguma maneira, ou através de alguma ideia, ou atitudes, ou palavras, ou fisicamente, que Deus o livre, qualquer tipo de violência, é algo que te deixa mal. Obviamente que eu estou falando que a frustração acontece, as expectativas, tá? Eu estou falando de coisas que naturalmente você explicitamente sabe que aquilo está lhe fazendo mal. O certo é óbvio, o errado também. Não é? Então é isso, é saber disso e se respeitar, porque é um caminho que vai te levar ao vazio. Poxa, mas tu tá aqui agora, vivo, por que tu vai estar vivendo agora um vazio? Se tu sabe que é muito mais prazeroso estar conectado com coisas muito mais gostosas. Então é mais ou menos isso, tipo, é se respeitar, se amar. Né? Perfeito. Né? A mensagem é o contrário de tudo que a letra traz, é o contrário, é o extremo oposto, né? Sim, é refletir sobre o que traz a letra para uma coisa melhor, né? Um sentimento melhor, né? É interessantíssimo. Olha, Hugo, poxa, foi muito bom ter falado com você aqui, viu? Ter conhecido o seu trabalho. Eu acho que para quem enriqueceu bastante a nossa programação aqui. Para quem chegou aqui, gostaria de te conhecer, o que você diria para eles agora, hein? Que acabaram a partir desse lançamento aí, desse programa? Show de bola. Quem me conheceu agora só escutou o vazio, né? Esse é o primeiro ponto. Então, eu te convido a ouvir minhas outras canções. Todas elas são muito diferentes. Muito diferentes. Então, já é um desafio, porque se você assistir esse programa até o fim, é porque você pensa sobre a música e sobre a vida de uma maneira parecida com o que a gente está conversando aqui. Com certeza. Então, eu tenho certeza que a experiência musical que você vai ter escutando as outras músicas não vai ser desagradável, eu prometo. E aí, né, eu te convido a escutar as minhas outras canções e daí esperar o lançamento do disco que eu estou trabalhando a todo vapor, com muito amor, só querendo trazer coisa boa pro mundo, pra gente. Que legal. Tá saindo. Bacana. Então, olha, fala teus canais aí pra gente deixar registrado aqui, pra galera te procurar. Show de bola. No Instagram, né, que é onde eu lanço primeiro as coisas ali, falo sobre novidades e tudo mais, gravo uma coisinha ou outra ali que é um spoiler, às vezes, do que vem muito lá na frente, às vezes não, mas aí já fica a dica. É o @Hugo Rioli, como está escrito aí embaixo na legenda do vídeo aí, né? Como possivelmente vocês estão lendo. E aí, o Facebook você encontra também como Hugo Rioli. No YouTube você também é só escrever Hugo Rioli, vai aparecer um bocado de coisa lá, e você vai fuçando, vai entrando lá no canal, né? É uma coisa bem intuitiva hoje. Eu acho que decorar meu nome é a melhor divulgação que eu posso fazer aqui de todos os canais. Hugo Rioli. Bota em qualquer lugar aí que aparece alguma coisa. Super bacana, gente. Então, olha, a música já vai entrar na playlist do Por Trás da Letra, lá no Spotify, né? Que honra, que honra. YouTube também vai entrar lá no nosso canal, né, do Por Trás da Letra, também vai estar lá o programa para vocês assistirem depois, divulgarem, né, para os amigos, enfim. Quando a gente faz um programa assim, o mais importante é a cauda longa, né? É o que fica depois lá registrado, né? Que aí Exatamente. você deixa para a eternidade, né? Enfim, se você chegou até o final, né, eu agradeço bastante a tua participação. De quem está ouvindo. Hugo, muito, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço, uma honra aí ser convidado. E com certeza tenha que
saiba que você já conquistou um fã aqui também, tá? Estou seguindo seu trabalho. A Vamos bater nesses poesia, papos aí, essa cara. mistura de... No final, a gente tem até uma história muito parecida, né? Porque, enfim, acabo trabalhando os vazios, né? E os artistas independentes, eles são meio que parecidos também na trajetória, né? Sempre tem essas interseções e elas são muito fortes, né? É inevitável a gente não sentir muito ali do outro, coisas similares, né? Sim, Da sim. vida. É inevitável. Não, quando eu for para São Paulo, a gente vai tomar uma cerveja, cara. Nem se exaspere. Você não vai fugir. Fica o convite aqui já, viu? Tomar essa cerveja porque foi muito, muito interessante o programa aqui com você. Eu gostei bastante. Muito obrigado, viu? Também gostei muito. Valeu, meu Então, velho. É isso aí. Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.